O Nordeste do Brasil é caracterizado pelo clima predominantemente semiárido, afetado por secas regulares. As mudanças climáticas tendem a agravar este quadro, tornando as secas mais longas e desafiadoras. O governo federal e o governo dos estados do Nordeste estão buscando soluções de longo prazo para garantir uma gestão cada vez mais eficiente das secas. O Monitor de Secas do Nordeste possibilita o acompanhamento regular da situação da seca na região. A seca sempre foi vista pelos órgãos públicos como uma fatalidade. Ninguém tratava a seca de forma preventiva, ou seja, o Estado, o governo, as próprias pessoas, elas não se preparavam para a seca. O monitor da seca, ele representa uma mudança de paradigma. A seca ela passa a ser monitorada, você passa a entender como essa seca evolui, Você tem um indicador que expressa a severidade da seca, o que permite que tanto o governo como também a sociedade ela se prepare para a ocorrência de um evento extremo. O monitor de secas é um processo baseado na metodologia norte-americana de monitoramento desse tipo de evento crítico, adaptado ao contexto do Brasil. O principal produto do monitor é um mapa que retrata a situação atual de seca na região Nordeste, dividido em 5 categorias, indo desde seca fraca até seca excepcional. Essas categorias de seca espelham os impactos verificados da seca naquela região no momento. Então eu consigo ver intuitivamente que as cores mais fortes, as cores mais quentes, representam exatamente o nível de severidade mais alto. Então, se esse vermelho mais forte está se expandindo na região, significa que a situação está mais grave, já que o nível de severidade agora está ocupando uma área maior. Para elaborar o mapa do monitor, instituições federais e estaduais se articulam em 4 etapas distintas. A primeira etapa é a de coleta dos dados de monitoramento meteorológico, hidrológico e agrícola para a geração dos indicadores. A segunda etapa é a de autoria do mapa, na qual os indicadores são trabalhados e analisados de forma integrada, gerando o primeiro rascunho do mapa. A terceira etapa é a de validação, na qual o mapa produzido pelo autor é submetido a pessoas que estão em campo, vivenciando a seca. O autor analisa as observações realizadas pelos validadores, em um processo interativo até chegar ao mapa final. Na quarta e última etapa, o mapa final do Monitor de Secas do Nordeste é publicado no portal. Monitorar é o que está acontecendo em termos de regime de chuvas, de temperatura, de umidade, etc., sobre o Nordeste. Quais são essas nuances, onde está mais ou menos chuvas comparado com a média histórica. Então isso te dá um retrato da agora para o passado. É um instrumento colaborativo na sua natureza, na sua essência. Existe uma ação concertada entre instituições estaduais, instituições federais, ou seja, todas aquelas instituições que são de alguma maneira afetadas pela seca, seja por estarem envolvidas na resposta, seja por estarem produzindo informação relativa à seca. A ideia é que, a partir do monitoramento da seca, a partir dos planos de preparação da seca, você possa estabelecer as condições e as medidas que devem ser tomadas para o enfrentamento dos efeitos da seca. O processo se inicia com a coleta de dados de campo, de estações automáticas ou convencionais. A partir da coleta desses dados são gerados alguns indicadores, quer sejam agrícolas, meteorológicos ou hidrológicos. Essas informações são repassadas ao autor daquele mês, que pode ser a FUNSEMI no estado do Ceará, a APAC no estado de Pernambuco ou o INEMA no estado da Bahia. A cada mês você recebe esses índices e esses produtos de apoio. Quando você recebe isso, tenta interpretar aqueles índices e fazer exatamente o primeiro rascunho desse monitor. Nesse momento, a gente marca entre a gente uma reunião virtual, e conseguimos já dali retirar algumas ideias. A gente libera esse rascunho 1 para os validadores. E os validadores vão receber esse rascunho com todas as informações que a gente trabalhou. Os validadores vão dizer se o mapa produzido está refletindo bem a realidade. Diretamente da região, o validador interpreta o mapa e, baseado em evidências, diz se concorda ou não com as categorias de seca propostas pelos autores.
quando você pega o seu primeiro rascunho e manda aos validadores, eles que já estão nas localidades, que eles vão observar ali no mapa, eles vão ver, nossa, isso aqui está muito grave, e a gente não está passando por isso. Aqui ainda tem uma agricultura, não houve perda de safra, ainda tem água nos reservatórios. Então, de alguma forma, eles têm como mandar para a gente essa informação. Ele valida aquela informação que nós, que estamos no laboratório, no escritório, a gente não está vendo isso. A gente está imaginando que seja essa seca em função de números, em função de índices. E a gente vai tentar ajustar esse mapa para essa realidade de campo. Se a pessoa mandar uma informação e não for convincente, a gente não altera o mapa, não modifica nada. Modifica só se realmente tiver comprovado que aquilo que o validador está colocando é real. O mapa é acompanhado da narrativa, que é uma descrição informando quais fatores foram considerados para chegar àquele retrato da seca. A narrativa e as diversas informações disponíveis no portal auxiliam no acompanhamento do histórico de evolução da seca, sobretudo se também forem analisados mapas de meses anteriores. O monitor é uma ferramenta permanente, visual, de fácil interpretação para o não especialista, né? Indica seca de longo e curto prazo, e que, por fato de ser permanente, ele passa a ser uma ferramenta que se pode consultar a qualquer momento. Isso é importante porque ele pode ser a guia, a referência para disparar políticas públicas. E é importante isso, porque a partir do momento em que a gente consegue classificar diferentes níveis de seca, a gente pode associar o gatilho para diferentes políticas com melhor precisão e tomar no tempo certo decisões que podem evitar decisões mais drásticas no futuro. Choveu. A chuva foi suficiente para encher os açudes e reservatórios? E o solo? Está úmido ou seco? Podemos plantar? O que plantar? O monitor de secas reúne diversos dados para que o retrato da seca atual seja o mais completo possível e possa auxiliar na tomada de decisões. Você consegue integrar melhor as diversas políticas públicas, antes de mais nada, e consegue consolidar num portal todas aquelas informações necessárias para tanto se preparar melhor para as secas futuras, como para se trabalhar no âmbito de uma seca que está acontecendo. Então, sair de um modo atual de se trabalhar dentro de um caráter emergencial, só no socorro e assistência mais imediata, e se trabalhar de forma melhor planejada e de forma mais preventiva. Entre os desafios que o monitor de seca nos coloca, eu poderia aqui elencar alguns. Um é fortalecer essa relação institucional que já existe para a publicação desse mapa mensal. O outro seria aumentar o número de validadores do mapa e integrar o monitor com outras políticas públicas relacionadas à seca. E um quarto desafio, talvez, é que seja realmente desenvolver esse monitor para que ele seja efetivamente um programa ou um sistema de alerta preventivo de secas. O Monitor de Secas do Nordeste busca uma mudança na ação dos governos, antecipando a tomada de decisões a partir do monitoramento. Uma inovação que pode ser expandida para todo o país, beneficiando todos os brasileiros.